Olá, vamos falar agora sobre um comando bem simples, que é o comando file. O comando file ele serve principalmente para listar o tipo de arquivo que você quer saber. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lista de arquivos, né? E eu posso querer saber o que é o arquivo lista. Eu dou o file e passo o nome do arquivo e ele vai me dizer se aquele arquivo, qual o tipo dele. Então ele é um arquivo ASCII em texto. Então o file é muito útil por quê? Porque no mundo Linux não é comum, né? Você pode ter, mas não é comum as extensões dos arquivos. Então, no mundo Linux você não tem .exe, você não tem .txt, você não tem .doc, você não tem essas coisas, né? Porque isso é utilizado geralmente pelo Windows para poder determinar o tipo do arquivo, né? Aqui no Linux, não. O tipo do arquivo é determinado principalmente pelos primeiros 2 bytes do arquivo. Então, os primeiros 2 bytes do arquivo, lá na cabecinha dele, vai dizer sobre o que é aquele arquivo, né? Então, por exemplo, se eu criar aqui um script, vou criar aqui, por exemplo, o meu script. Vou colocar aqui /bin /bash, que é o shell que vai executar o meu script. Colocar aqui, por exemplo, um echo, sei lá, variável bash, só para demonstrar que o arquivo meu script, né, ele é um arquivo texto, né, mas por causa desses 2 bytes aqui, a tralha e a exclamação, o file vai identificar esse arquivo de forma diferente. Então, apesar de ser um arquivo texto, como tem os 2 bytes aqui indicando que isso é um script, por exemplo, o file já vai entender que isso é um arquivo de shell script, né, do tipo texto. Você pode utilizar o file, por exemplo, para saber se um arquivo é binário. Então você dá lá o file e ele vai ler os primeiros bytes daquele arquivo. Então eu dei um file lá no bash e ele me trouxe aqui que é um binário de 64 bits do Linux. Então o file é um comando bastante útil para você ter as informações sobre o que é o arquivo, né? Você pode estar pensando, eu poderia dar um cat no arquivo, né? E aí eu ia olhar e ia saber sobre o que ele é, né? Mas o problema de você fazer isso com um programa executável é que se você dar um cat, por exemplo, vou fazer aqui no bin bash, né? Vai listar um monte de lixo no seu terminal e pode acontecer de algumas vezes o seu terminal fechar ou o seu terminal ficar com um teclado esquisito depois, né? Então, o file ele é bem mais útil para você saber que tipo de arquivo é esse. É isso aí.